está aqui hoje para mais uma aula, né? Dando continuidade aos nossos estudos de hebraico aqui no curso Bereshit. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a vocalização no hebraico, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma revisãozinha, uma pequena revisão do que a gente já viu até aqui. Então vamos fazer uma pequena revisão. Vamos falar juntos aqui para a gente fixar bem. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He. Foi até aí ou tem mais? Na verdade são 4 grupos de 4, depois uma de 2. As caixinhas, né? São 5 grupos de 4, sim. O primeiro grupo vai até que letra? Dalet. Até o Dalet. Então vamos fechar aqui. Então vamos lá. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet. Tem uma dica muito legal, duas coisas legais que é importante a gente ter fixado. Primeiro que os judeus sabem, os judeus dizem que a maior dificuldade de aprender o hebraico está no alfabeto. Então quando você aprende o alfabeto, você aprendeu metade do hebraico. Porque realmente é muito difícil essa primeira etapa de você olhar para isso aqui e não ver desenho, ver letras. Por isso é necessário que haja uma prática diária, que façam exercícios, que todo dia veja, olha, nem que seja um pouquinho, escreva uma palavra ou outra, ouça músicas em hebraico. O contato com a língua é muito importante para você aprender isso em qualquer idioma. E o hebraico tem um quê, um plus, que é a questão do alfabeto ser diferente, né? E agora tem uma dica muito legal, que só tem pouquinhas exceções. Mas a maioria das letras, quando você conhece a letra e fala o nome da letra, você já sabe que letra ela representa no português. Porque o som que ela emite já é referente ao som dela no português. Por exemplo, Bet. Qual é a letra no português? B. Vet. V. Gimel. G. Dalet. D. Então, viram? Se você gravar o nome das letras e o desenho dela, quando você olhar para ela, você automaticamente já associa ela à letra do português. Por isso é muito importante a prática do alfabeto, tá bom, gente? Então esse é o primeiro grupo. Segundo, Re, Vav, Zain, Re. Até aqui? Fechou aqui? O próximo. Bet, Yud, Kaf, Kaf, Lam. Qual é o próximo? Mem, Nun, Samer, Ain. Vai até o P? Não, tem Ain. Até o Ain. E o último grupo? P, Fe, escrever aqui embaixo no livro. Sad, Kof, Resh. Aí com 2 agora. Por fim, Shin, Sin Tá. e o Tav. Vamos falar juntos, igual um coral, para ficar bem fixado. Eu falo e vocês repetem, para ficar bonito. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Haf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Sin, Tav. Deixa eu só melhorar esse meu Resh, que está mais torcido do que quadrado. Deixa eu só dar uma dica para vocês. As letras que terminam mudas, por exemplo, Dalet, Bet, Vet, tem que tomar muito cuidado para não botar um i no final. Nós temos, principalmente carioca, tem essa tendência de falar um ch, ou colocar um i.
Não pode falar daleti, nem beti. É bet. Com a língua T seco. Dalet. Tá bom? Cuidado para não colocar esse izinho no final. Então, essa revisão aqui nas nossas letras. E a gente tem também um grupo de letras que mudam o formato quando aparece onde? Quem lembra? No final. São chamadas de letras sofit. Sofit significa final, né? Quais são as letras que mudam? Quantas são? Quem lembra? 5 letras que mudam o final, mudam o formato no final. E quais são? Mem. Vou botar as duas aqui. O mem, padrão, e o mem final. Qual é a próxima? Ah, peraí, vamos colocar na sequência que elas aparecem? Fica melhor, né? A primeira é o Raf. A segunda é o Mem, que nós falamos. A terceira é o Nun. A quarta, o Fe. E a última é o Sad. Legal? Até aí tudo bem, né? Lembrando que elas, mesmo tendo um formato diferente, o som continua o mesmo, o valor numérico continua o mesmo e o significado da letra também continua o mesmo. Só que a gente chama de sofite porque sofite significa final. Então, o mem normal a gente fala só mem. O que vem no término, mem sofite. Legal? Então vamos avançar. Hoje a gente vai falar sobre a vocalização no hebraico. E tem uma afirmação que a gente ouve, que a gente repete e que ela é questionável. E se diz que no hebraico não existe vogal. Vocês acham que isso é verdade, isso é mentira, isso é mais ou menos? O que vocês acham? Verdade. É verdade? Não existe vogal? Não existe. Não existe, né? Não existe porque não existia, mas aí depois veio Nazaré. Teve uma é verdade. Então, vamos repete em voz alta. Shalom. Shalom. Quantas vogais você tem nessa palavra? Shalom. Peraí, mas tem a vogal ali na palavra? Tem alguma coisa estranha. Eu tenho vogal ou não tenho vogal? O hebraico tem vogal. Eu não tenho vogal no alfabeto. Mas nós temos o som vocálico na língua. Só que esse som vocálico ele nunca foi representado por um símbolo. No alfabeto só temos as consoantes, na escrita só temos a consoante. Como que a gente saberia, então, pronunciar uma palavra sem um sinalzinho que indicasse o som vocálico? Como é que era feito? O que vocês acham? Tradição. Uma sorá. O pai ensinava para o filho, que estava para o filho, que estava para o filho, e isso era passado de geração em geração. Então o texto, se você pegar, se você jogar lá no Google, você procurar lá manuscritos do Mar Morto, se você procurar lá manuscritos mais antigos, você vai ver que nenhum desses manuscritos tinha nenhum tipo de sinalização vocálica. Saulo, mas isso é uma coisa quase praticamente impossível, como é que você vai fazer isso? Mas a gente usa isso hoje em dia, né? Por exemplo, se eu escrever isso aqui, ó. Se eu mandar uma mensagem assim para você no WhatsApp, o que eu escrevi? Também vai. Você também vai? Você também vai? Mas está escrito você também vai aqui? Não. Tem VC, TB, vai. Nós criamos uma cultura de usar o VC para representar a palavra você. A gente tirou as vogais. E a gente aprendeu isso e a gente usa isso. Então, não é impossível. No hebraico, isso era muito usado. Só que, enquanto o povo de Israel estava na sua terra, com as suas famílias, com a sua cultura, com a sua religião, com tudo isso muito vivo,
era fácil manter essa tradição. Quando chegou o tempo da diáspora, né, depois da invasão de Jerusalém, a destruição do templo, o povo foi espalhado pelo mundo, o que aconteceu? Eles tiveram que ir, cada grupo para um país diferente, tiveram que aprender um idioma novo, né? O grupo que foi para a Espanha, que foi para países onde se falava o árabe, onde se falava outros idiomas, inglês, o que quer que fosse, esses grupos tiveram que aprender esses idiomas, né? O espanhol. E o hebraico começou a cair em desuso, era usado para as liturgias em casa, mas eles não tinham mais uma sinagoga, eles não tinham mais um mercado onde ele ia comprar e conversar com o vendedor em hebraico. A língua hebraica parou de ser usada como uma língua materna e só sobreviveu por causa do quê? A gente já falou aqui. O que manteve o hebraico vivo? A tradição. Eu estou enfatizando isso porque tem gente que reclama das nossas tradições, a gente, né? Por que tanta festa? Por que tanta repetição? Porque são essas festas, são essas repetições, são essas tradições, como Paulo disse, as boas tradições que nos ajudam a perseverar na fé e a preservar a cultura que Deus nos deu. E o hebraico sobreviveu graças à tradição, porque se dependesse de ter uma nação, ele teria morrido. E como que pode, né? Um povo que ficou... Quantos anos eles ficaram sem nação? De 70 mais ou menos até 1940 e... Quem é bom de matemática aí? Professor Tiago. 1878. Imagina, tenta pensar que outra nação do mundo foi expulsa da sua terra, foi dizimada, foi espalhada, não tinha mais país, não falava mais o seu próprio idioma, e depois de 1800 anos ressurge com uma nação forte e com um idioma ainda vivo, com uma cultura viva. Só Deus para fazer isso. Mas não só a questão do poder de Deus em prol dessa nação, mas também porque é um povo que sempre se mantém firme nas suas tradições. E só que alguns séculos depois dessa divisão deles aí, dessa expulsão deles de Jerusalém, os tradicionais, os conservadores, aqueles que cuidavam de manter, de preservar a Torá, de preservar a tradição, começaram a perceber que estava se perdendo um pouco o entendimento do idioma, a explicação, a forma de pronunciar correta, porque tem palavras que, se você pega a raiz, ela é igual. Por exemplo, você pega a palavra... Que letras são essas aqui? Quem já reconhece? Vamos lá. Kof, Dalet, Shin. É a raiz da palavra Kadosh. Dessa raiz a gente pode ter Kadosh, pode ter Kodesh, pode ter Kedesh, com a mesma raiz. Sem vogal, como que eu vou saber que som eu devo pronunciar? E tem um detalhe, se você pega Kadosh, ela tem a ideia de se referir ao Eterno, o Santo. Como os anjos cantavam lá, como dizem Isaías, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se você falar Kodesh, você está se referindo a algo que pertence ao Santo. Por exemplo, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. E a palavra Kedesh pode ser traduzida como prostituta homossexual. É a palavra usada, por exemplo, lá naquela situação em que Judá nega o último filho para Tamar, aí a Tamar engana ele, se finge de prostituta. E a palavra usada para se referir a ela ali é Kedesh. Então nós temos uma palavra que, sem uma indicação do som que ela faz, ela pode ter mais um significado. E se eu não tenho mais quem me ensine isso, se eu não tenho um pai para me explicar como que eu pronuncio no texto, o significado ia se perder. Então esse grupo de tradicionais, de conservadores, decidiram criar um sistema vocálico, para que não se perdesse o significado do texto bíblico. Como a gente pode ver ali no slide, esse slide, gente, é um resumo desse material que eu dei para vocês aqui, e o pessoal que estiver também assistindo lá no canal, a gente depois vai colocar o link lá na descrição do vídeo, para que vocês possam também fazer o download do arquivo e estudar um pouquinho mais, e também fazer alguns exercícios. A língua era lida e falada por intermédio da tradição oral, que era passada de pai para filho. Com o passar do tempo, na diáspora, conforme o idioma hebraico foi deixando de ser utilizado, tornou-se necessário criar um sistema de sinalização vocálica,
para que se preservasse a pronúncia das palavras. Foi o que eu disse. Uma coisa extremamente interessante é que o sistema vocálico que nós conhecemos hoje, que nós temos hoje acesso para estudar, ele levou aproximadamente 500 anos para ficar pronto. Então foi um trabalho, um legado que foi passado de geração a geração até ficar concluído e dado como pronto, né? E foi um trabalho muito minucioso. E o mais interessante é que por temor, porque o temor do povo de Israel com a palavra, com os textos bíblicos, os textos sagrados, é tão grande que ele entende o seguinte: eu não posso mexer no texto, acrescentar ou tirar nada. Então o sistema foi criado todo pensando no seguinte: eu vou trabalhar embaixo, eu vou trabalhar em cima, em volta, dentro, e nada foi acrescentado no comprimento do texto, para que os textos ficassem fiéis aos manuscritos, entendeu? Isso é uma prova de temor muito grande. É um acréscimo para facilitar. É um acréscimo para facilitar, exatamente. Para facilitar a leitura. Existem 3 tipos de sinais vocálicos. Mas antes de falar desses 3 tipos de sinais vocálicos, eu queria enfatizar uma coisa. Os sinais vocálicos são só parte dos sinais massoréticos, tá, gente? Porque tem sinais de cantilação, sinais de pausa. Não sei se vocês já ouviram, se você ouvir um judeu ortodoxo lendo a Torá, ele não lê como a gente lê normalmente. Ele canta a Torá, ele canta os textos. E se você pegar lá aquela Torá mesmo da Sefer que a gente tem acesso, tem alguns sinaizinhos que você vai falar assim: mas esse aqui o Saulo não mostrou. Porque tem sinais ali que são sinais de musicalização, sinais de pausa e tudo mais. Então a gente vai falar só sobre sinais vocálicos, tá bom? Os sinais vocálicos são divididos em 3 partes. As breves, as longas e as meias vogais. No hebraico, as vogais não são consideradas letras, mas sinais diacríticos, que são posicionadas de acordo com o objetivo. As posições das vogais e seus pontos são embaixo, à direita, à esquerda, no meio, em cima, à direita ou em cima, à esquerda, como eu já falei, em volta do texto, para não mexer no comprimento dele. E aqui, agora a gente vai começar a trabalhar na prática. Eu, particularmente, eu não tenho o hábito de falar sobre as vogais e dar muita ênfase sobre essa questão da divisão entre vogal longa e vogal breve. Até porque isso não está falando de acentuação, tá, gente? Não está falando de tonicidade. Quando a gente fala de vogal breve e vogal longa, isso não está falando de vogal agudo, de som agudo, de som circunflexo. Estamos falando de tempo de duração da pronúncia da vogal. E é uma coisa que hoje, no português, por exemplo, a gente não tem isso. A gente não tem uma vogal que eu falo A e uma que eu falo A. A gente fala A, Mas o comprimento, a gente muda a tonicidade, mas a gente não muda o tempo que a gente vai pronunciar essa letra, esse som vocálico, entendeu? E não tem pra gente uma diferença se você fala um A mais longo ou um A mais breve. Tem idiomas que se você fala A é uma coisa, se você fala A, muda o significado da palavra. Não é o caso do português e também não é o caso do hebraico. O hebraico não vai mudar o significado de uma palavra por você falar um som vocálico mais longo ou um som vocálico mais breve. No material que eu passei para vocês, tem aí a tabelinha dividida das longas e das breves. Tem também uma outra coisa que a gente não vai dar ênfase aqui, que é o quê? Decorar o nome das vogais. Nós temos no total ali aproximadamente as 10 principais, mais as meias vogais, se eu não me engano são 13 vogais no total, mais o shivá, 14, é mais ou menos isso, né? Imagina você ter que decorar 14 palavras hebraicas que não têm um significado relevante para o dia a dia. Então, é melhor a gente se preocupar em decorar um vocabulário mais útil. Agora, se você depois puder, com calma, pegar o nome de cada vogal e decorar, é bom, né? Faz parte do aprendizado. O que realmente é importante a gente aprender é que som cada sinalzinho desse faz, certo? E a gente poder olhar para o texto e saber que aquele sinalzinho tem um som de A, que esse aqui tem um som de E, e o som de I e o som de O. Então, a minha recomendação, num primeiro momento,
se preocupa somente com o som que elas fazem, para você conseguir fazer uma leitura, para você conseguir transcrever um texto, e depois você aprofunda na questão do nome de cada uma, quem é do breve, quem é longa, porque essa questão de breve e longa vai ser importante mais para frente nos estudos gramaticais, tá bom? Mas não é uma preocupação agora. Então vamos lá. Nós temos aqui a letra A. No hebraico nós temos 3 sinais que podem ter som de A. Eu vou usar, como normalmente você vê nas gramáticas, uma consoante só para ilustrar, mas poderia ser usado com qualquer consoante. Qual é o som dessa letra aqui? Mudo. Ela é uma letra muda, né? Então nós vamos usá-la para formar aqui, ilustrar o som das vogais. A primeira vogal A, ela parece um T pequenininho que fica embaixo. E ela tem som de A. A segunda é só um tracinho embaixo. E tem som de A. E temos uma meia vogal composta do patar mais o shivá, que também tem som de A. Não muda nada, tá, irmão? No significado. A diferença que a gente vai ter entre uma e outra só vai ser relevante futuramente quando a gente começar a ver construção verbal, quando a gente começar a ver como que se forma o substantivo masculino e feminino. Aí a gente vai ter realmente uma preocupação, mas isso é uma coisa gradativa, tá? Não precisa ficar preocupado em gravar a tabela toda de longo e breve agora. Então nós temos aqui o A. E aí vamos dar alguns exemplos de palavras com A. Como por exemplo, o que está escrito aqui? Aba. Coloca voz, muito bem. Mazê, aba. Mazê. Mazê, o que é aba? Pai. É pai? Aba é papai. Pai em hebraico é av. Aba é como se fosse uma duplicação da sílaba ave, que a gente tem quase que literalmente um papai em hebraico. É um empréstimo, tá, do aramaico. Essa palavra não é uma palavra hebraica, mas que foi inserida dentro do idioma e hoje ela é usada. Então aba literalmente é pai, papai, paizinho, é uma forma carinhosa de chamar e é a forma usada no dia a dia. Aba, papai. Arabá. Papai. Ken? E aí a gente também está escrito aqui? Atá? Mazê, atá. Mazê. O que é atá? Mazê. Yala, yala? Pode falar. Você. Você é o pronome pessoal, segunda pessoa, mas é masculino ou feminino? Boa. Você masculino. Muito bom. Ok? Copiaram? Não, ainda não. Acabei de... E tem uma que usa as 3, que é... Essa aqui todo mundo vai saber o significado agora.
que está escrito aqui? Arravá. Ahavá, mazê, ahavá. Amor. Amor. Olha, acabou, muito bem. E o ahavá usa os 3 A's, isso é muito legal. Futuramente a gente vai entender por que o Rê é uma letra gutural. Ele não pode receber o Shivá. Então sempre que ele estiver numa posição que deveria ter um Shivá, vai entrar uma semivogal. Por isso que existem essas semivogais. Porque tem construções de raiz, que você tem a raiz, normalmente são 3 letras. Gravem aí que eu já estou dando mais dicas. O hebraico é uma raiz, é um idioma, é uma língua de raiz, e que na sua grande maioria, raízes de 3 letras. E aí a gente vai ter sufixos, prefixos, que vão determinar gênero, número, construção verbal. E em algumas dessas construções tem posições fixas que tem que ter um shivá, que são, a gente vai falar do shivá daqui a pouco. E aí tem letras que não podem receber o shivá por serem guturais. Aí a gente trabalha, por isso que existe essas semivogais, para suprir uma necessidade da construção. Tá bom? Mas a gente vai desenvolver isso mais para frente também. Então, ahavá, amor. Quer? Quer ou não? É. Posso apagar? Todos copiaram? E a próxima vogal é o E. A próxima vogal é o E. Ele pode ser 2 pontinhos, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, ele é como se formasse um triângulozinho de cabeça para baixo. Ou eu posso ter esses 3 pontinhos mais o shivá, que são os 2 pontinhos aqui do lado. Falou a respeito do shivá. A respeito do shivá, só para. O shivá, eu vou falar mais um pouquinho. Vou adiantar, já que você perguntou. O shivá é um indicador de letra muda. O shivá não é uma vogal. O shivá, ele, por exemplo, se fosse no português, como que apareceria o shivá? Simples. Vou pegar uma palavra aqui, por exemplo. Absoluto. Advogado. Absoluto. Aqui depois dessa segunda letra da palavra não tem uma vogal aqui, tem? Não. Então como é que a gente pronuncia advogado? Mas você sente que não tem uma vogal, mas não tem um som vocálico muito rápido e muito breve, advogado? Tanto que muita gente fala o quê? Advogado, advogado, é ou não é? Porque a gente sente que tem que ter uma vogal ali, que precisa de uma vogal, que tenha um sonzinho vocálico. É nesses casos em que tem um som da própria consoante enfatizado, sem ter uma vogal, é que entra ali o shivá aqui, ó. A mesma coisa aqui, Então o shivá, ele indica que aquela consoante é muda e que o som dela deve ser pronunciado puro. Mas tem exceções em que ele pode aparecer vocalizado. Quando ele aparecer nessas exceções vocalizado, ele é pronunciado como um E breve. Agora, tem as regras gramaticais que dizem que sempre que começa uma sílaba, sempre que começa uma palavra, o shivá deve ser pronunciado. Como, por exemplo, Bereshit. A palavra Bereshit começa com Bet e um shivazinho embaixo, pronunciado. Mas
quem determina a língua como ela funciona é o falante. Tem coisa que a regra diz que tem que ser e o falante ignora e fala diferente. É assim no português e é assim em todos os idiomas do mundo. No hebraico, por exemplo, a gente tem a palavra peri, que é fruto, mas você fala pri. Por exemplo, o ministério Brit. Brit começa com um shivá. Pela gramática, deveria falar berit, mas não se fala berit, se fala Brit. Então, o mais importante do shivá é você lembrar o seguinte: ele é um indicador de uma consoante muda, em que, em alguns casos, ele pode aparecer vocalizado. Nesse material que eu dei para vocês também tem uma descrição de todos os tipos de shivá. Quando ele é mudo, quando ele é vocalizado, tá? Como é um conceito que é mais amplo, eu também recomendo que vocês leiam o material para internalizar isso, tá bom? Tem coisas que a gente facilita, a gente mostra o caminho, mas o desenvolvimento realmente, o aprendizado vai depender muito mais de vocês, né, se dedicarem em casa com o material. Eu fui fazer uma entrevista para um curso de inglês e a menina perguntou assim, ela falou assim para mim: se você não tiver no mínimo 40 minutos por dia para se dedicar ao estudo, nós não garantimos o sucesso do seu aprendizado ao final do curso, do período proposto. Então, para vocês verem que realmente precisa de dedicação. Então, 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, eu tenho um cursinho que eu recomendo, que é o Bombly. Né? A gente pode botar o link lá também na descrição, o nomezinho. É um aplicativo que todo dia ele te sugere uma aula. E a aula dura 1 minuto e meio, 2 minutos. Se você fizer algo assim, todo dia você vai ter contato com a língua, você não vai esquecer as coisas que estão sendo vistas, e daqui a pouco você já está falando hebraico e nem percebe. Está lendo a Bíblia e nem vai perceber. Nem percebe, é ótimo. Assim. Você tomar um susto, sim, estou lendo hebraico. Igual meu filho, estava com meu filho no carro, no dia que ele deu a placa, eu fiquei, pai, eu consegui ler. Vai ser assim com a gente também. Daqui a pouco a gente vai estar muito fera. Então vamos lá. 2 pontinhos embaixo da consoante tem som de E. 3 pontinhos embaixo tem som de E. 5 pontinhos tem som de E. Saulo, mas eu já ouvi gente falando E em algumas palavras. O falante determina o que vai ser usado. Mas na gramática, na regra gramatical, isso é um detalhe interessante, não existe som vocálico aberto no hebraico. Só em palavras importadas, palavras estrangeiras, como doctor, táxi, mas nas palavras hebraicas não tem. Mas no dia a dia, no falante, a gente acaba vendo algumas coisas. Por exemplo, menino é yele. Vamos pegar aqui a primeira palavrinha. Yele. Yele. Mas você vai ouvir gente falando yele. Não é yele. Você vai ouvir gente falando yele. Mas a pronúncia correta, por ser uma palavra hebraica, é yele. As duas vocais são pronunciadas fechadas. Tá bom? Alguém fala aí uma palavra com E. Fala aí, Serginho. Uma palavra que só tem E. It. Boa. E essa aqui, quem lê? Quem lê? Eu fiz. Erev. Erev. O que é Erev? Tarde. Pode ser tarde ou pode ser também outra coisa. O que é? Noite. É tarde, o entardecer, né? E pode ser também no iniciozinho da noite, ou quando você chega num ambiente, e cumprimenta, dá uma boa noite, você usa o Erev. E o Laila, na verdade, é usado bem mais tarde, né? Depois do entardecer. Ken? Ele é menino, por favor. Vou botar aqui o significado. Ele, menino. Erev, tarde. Ken?
Então, lembrando, o importante é você olhar esses símbolozinhos aqui, esses sinaizinhos, e saber que todos eles têm som de E. Quer? Posso apagar? Copiem tranquilo, não tem não precisa correr não, espera. O conteúdo hoje não é tão extenso. Quer? A minha roda na boca da lua? Posso? Tá. E a próxima é o I. O I só tem dois formatos. Ele pode ser o ririk, que é um pontinho aqui embaixo. Só isso. I. Ou ele pode ser uma composição do pontinho mais o yud. E aí a gente tem o que é chamado de hirik yud, que é uma composição do pontinho embaixo da consoante e o yud logo depois. E isso aqui tem o som vocálico I. Tá bom? O que está escrito aqui? Vamos? Kir. Kir. Mas é Kir. Parede. Serginho, fala aí uma outra palavra com I. Ixi. Boa. E essa aqui? Quem pode ler? Gir. Gir? Ken? Mas é Gir. Giz. E é sugerida pelo nosso amigo Sérgio. Ish. Essa todo mundo já conhece, né? Mas é Ish. Homem. Quer? Bem tranquilo, né? É só decoreba. É realmente uma prática. Não tem assim um mistério, ó, vamos desvendar as vogais. Para você conseguir usar a ferramenta. Os mistérios eu vou deixar com o pastor Alexandre, que depois ele traz as revelações para a gente. Mas o uso da língua, falando do sistema vocálico, é muito simples. É uma questão realmente de decorar os sinaizinhos, tá bom? Se bem que hoje, se der tempo, eu trouxe uma palavra interessante. Acho que eu já compartilhei aqui, mas a gente fala de novo. Ok? Eles copiaram? Posso apagar? Pode.
e aí chegamos no O. O O ele pode ser um pontinho acima, logo depois da consoante. Então, quando você vê um pontinho acima da linha da letra, ele é um O, mas ele está fazendo referência à consoante que vem antes, tá bom? Não a que vem depois. Ele está ligado a essa primeira consoante aqui. E tem som de O. Ou ele pode vir junto com o VAV. Você vai ver um VAV, sempre que você vê um VAV com um pontinho em cima dele, esse VAV perdeu a função consonantal dele e se transformou numa vogal. Tá bom? Então, se você viu um VAV com um pontinho em cima, ele não vai ter som de V. Isso tudo aqui vai ser uma letra O. Ficou claro? E pode ser também o Tzinho embaixo da consoante. Tem alguma coisa estranha nisso? O A também é assim. Ah, eu fico feliz quando a polêmica acontece. Esse sinal... Quando eu vou saber que eu tenho que usar o A ou o O? Essa é a pergunta. Quando eu vou saber que é um A ou que é um O? Porque esse mesmo sinal idêntico pode ser A ou pode ser O. A dica é, as palavras que usam... a dica que eu dou é, as vezes em que esse sinal aparece como O, são muito poucas. Então, na dúvida, fala como A. Mas sabe como eu vou saber que é O ou que é A? Aí já depende de você aprender o vocabulário. Tá? Conforme você vai aprendendo o vocabulário das palavras, você vai sabendo se diferenciar quando ela tem som de O. Mas, na dúvida, você fala como A. O máximo pode acontecer um ouvinte mais experiente corrigir a pronúncia correta, tá bom? Paula, o VAV, ele só perde a função dele de consoante, pode ser O, é só no O, ou com outra vogal aí se tiver... No U também, a gente vai ver o próximo que a gente vai ver. Então no A é I não. Não. Sim, uma boa pergunta. O VAV, se vem embaixo dele um A, isso aqui é a sílaba VA. Não, sim. Mas aí, Se vem o VAV com o Ezinho embaixo, isso aqui é a sílaba V. Se vem o VAV com o Ririk, com pontinho, isso aqui é a sílaba Vi. Consoante, consoante mais vogal, consoante mais vogal, consoante mais vogal. As duas exceções são quando vem com um pontinho em cima, que aí isso aqui tudo vira o O, ou quando ele vem com um pontinho aqui dentro, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Aí isso tudo aqui vira a vogal U. Vogal O, vogal U. Nesses dois casos, com um pontinho em cima ou com um pontinho dentro, é que o VAV perde a sua função consonantal. Tá bom? Então vamos às palavrinhas. Esqueci. Pessoal, tem mais um sinal maçorético ali que você não falou dele, né? O Tzinho. Ah, sim. Tem alguma regra específica para isso aí? Sliha. Esqueci. Pode ser também uma meia vogal. Ele pode compor uma meia vogal assim. Que isso aqui também vai ser nos casos em que a consoante estiver numa posição que deveria receber um chivar, mas por ser uma gutural não pode receber chivar. Aí recebe uma semivogal. Então, nesse caso, eu posso dizer que sempre que tiver acompanhado do chivar, sempre vai ser O. Nunca será A. Sim, é uma boa observação. Nesse caso aqui, sempre que ele tiver com chivar, ele vai ter som de O. Uma regra. É uma regra. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Quer? Então vamos lá aos exemplos. Quem arrisca a leitura? Essa está muito fácil, hein? Lo. Mas é lo.
Não. Não. Lolo. Não. Olhou. E essa de baixo, essa aqui eu acho que é a mais conhecida do mundo, né? Tove. É usada naquela frase que a gente gosta de falar muito, que é o quê? Qualquer tove. Bom. Quer? Mais um aqui. E aqui, o que está escrito? Pô. Pô, mas é pô. Aqui. É. Ok? Dúvidas? Vou botar um exemplo com ela com formato que é igual ao A, que é essa aqui, ó. O que está escrito aqui? Colho. Quem falou? Gente, ó, isso aqui é uma pronúncia linda do Lamed. Porque uma coisa que é bom enfatizar, o Lamed, o L, o Lamed que tem som de L, no hebraico nunca vai ter som de I. Como, por exemplo, o L na palavra papel. Né? O L no português ele tem som de L, mas tem som de U também, papel. Eu não falo papel, mas no hebraico o Lamed nunca vai ter som de U. Tá bom? Sempre L. Cor. Mas é cor. Tudo. Quer? Então, cotel não fala cotel, fala Cotel. 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 Hotel. No Brasil, A gente brasileira, né? Ok? Posso pagar? E agora a gente fecha com o U. E o U pode ser, como a gente já falou, o vale, um umbiguinho, um pontinho dentro, ou esses três pontinhos aqui na diagonal. O vale com um pontinho dentro, U. Três pontinhos embaixo na diagonal, o som é o mesmo. E vamos aqui a alguns exemplos. Vamos lá, na nossa leitura? Sucar. Ó, o resh, ou você fala ele r, ou r. Nunca. O resh, ele na verdade é gutural. Então, sucar, sucar. Ou, como a gente tem essa dificuldade para fazer lá na garganta, lá na glote, lá embaixo, a gente usa o quê? A vibrante, sucar.
Tem que marcar isso, tá? Se você falar açúcar, pode dar a ideia de que tem um rápido sufixo, ou que termina com re, tá bom? Sucar. Mas e sucar? Acho que é tenda, né? Quase. Quase. Eu esqueci. O som em hebraico é parecido. Sucar. Não lembra nada? Açúcar. Sucar. Adoçante é sucar. Zit. Legal, né? Palavras importadas. E a de baixo? Quem lê? É, bum. Guf. Mas é guf. Não sei. Corpo. Corpo. Guf. Ken? Ken ou Lô? Posso apagar? E tem mais um sinalzinho. O Shivá a gente já falou, vocês querem que eu fale um pouquinho mais, mas o Shivá é aquilo. Ele é um indicador de consoante muda e que em alguns casos pode ser vocalizado. E eu recomendo a leitura do material, porque é uma questão mais de você decorar realmente ali a função dele na posição da palavra. E eu queria falar com vocês sobre um sinalzinho chamado dagesh. Vocês já conhecem o dagesh. Quem é o dagesh? Quem arrisca? É um ponto. Onde que ele aparece? É tipo assim, um bet. Ele aparece para indicar que é o. Talvez. Gente, escrever quadrado é muito Então. Quem é o dagesh? Lembra que a gente tem 3 letrinhas que mudam o som? 3 não, vou botar mais uma aqui, que tem uma outra aqui também que muda o som. Nós temos algumas letras que quando ela tem um pontinho, eu vou deixar só essas 3, porque eu quero falar com pontinho e sem pontinho. Nós temos 3 letras que quando aparece um pontinho dentro, ela muda o som. Vocês perceberam isso? Nós temos o V, o Raf e o Fe. Quando eu ponho o pontinho dentro delas, elas se tornam o quê? Bet, Kaf e P. Então aqui nós temos Bet, Raf e Fe. E aqui nós temos Bet, Kaf e P. O dagesh, gente, é esse pontinho. Qual é a função dele? Ele torna o som dessa letra mais forte. Ele, de certa forma, duplica o som dessa letra. Entendeu? E tem uma coisa legal que, se você perceber, quando você fala vet, raf e fe, você percebe que não tem obstrução nenhuma do som. Fala comigo. Vet. Fala vet. Agora fala bet. Surgiu uma obstrução. O som deixou de ser um som que flui para ter uma explosão, não foi? Agora fala raf. Agora fala kaf. Você sentiu que também houve uma obstrução no som? Raf, ele flui. Quando você fala kaf, ele tem uma obstrução. Agora fala fe. Agora fala p. P não tem obstrução. Quando você fala P, surgiu uma obstrução.
Se você fizer essa associação, isso vai te ajudar a lembrar quem tem ponto e quem não tem ponto. Por quê? Aqui eu não tenho nada, está desobstruído. Então é vet. Aí aqui eu coloquei uma obstruçãozinha. Tem algo ali que está obstruindo o som. Ele virou vet. Aqui eu tenho raf. Olha como é que flui. Não tem obstrução. Aqui eu tenho kaf. Surgiu uma obstrução. Surgiu da guesh. A mesma coisa com fe, que não tem obstrução, e o P, que surge uma obstrução na pronúncia. Quero? Lembrando que o som dela muda, mas o significado da letra para as revelações que a gente tem estudado são as mesmas, e o valor numérico também não muda, tá bom? E a gente chama isso aqui, gente, de variação do alfabeto, tá? Porque a gente aprende, a gente ensina que o alfabeto hebraico só tem 22 letras. Todas essas outras que aparecem são variações das 22, tá bom? Então o Dagesh mudando o som das letras. E tem uma outra também que sofre alteração sonora com o Dagesh, que é o quê? É o Shin, o Shin e o Sin. O Shin tem um pontinho do lado direito e o Sin tem um pontinho do lado esquerdo. Então, quando o pontinho está do lado direito, é SH, né? Shin. Quando está do lado esquerdo, é S. E a gente pode ver, por exemplo, a palavra Shalom. A palavra Shalom, ela escreve com Shin ou com Sin? Shin. E a palavra Israel, é com Shin ou com Sin? Sin. Quer? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Com relação ao material, queria dar uma explicaçãozinha. Quem não recebeu o material? Eu vou passar e vocês distribuem. Passa para trás aí para o pessoal pegar, por favor. Como vocês viram, a partir da aula passada, a gente já passou uma atividade para casa, não foi? Uma atividade bem tranquila, né? Um caça-palavras, bem divertido, com uma pegadinha de uma palavra que estava na lista, mas não tinha no caça-palavras. E essa semana eu trouxe um material explicando um pouco mais sobre tudo que a gente falou aqui. Mas eu queria dar uma explicada para ajudar vocês a estudar. Na primeira página tem uma explicação resumida, né, da origem das vogais, por que foi preciso criar um sistema vocálico. Tem uma explicaçãozinha sobre transliteração que a gente vai ver daqui a pouco, antes de fechar a aula. E na segunda página a gente tem as vogais. Como vocês podem ver, eu coloquei separado as longas e as breves para vocês, para ajudar, né, a decorar quais são as longas, quais são as breves. Tem uma tabelinha também com as semivogais, entre elas está o Shivá. Na quarta página tem uma explicação bem detalhada do Shivá, quando ele é audível, quando ele é mudo, tá bom? E por fim tem um exercício que eu queria explicar para vocês o que vocês têm que fazer no exercício. Temos aqui duas tabelas. A primeira tabela tem 3 colunas. Numa coluna nós temos as palavras em hebraico. Na coluna do meio nós temos tudo em branco. E na terceira coluna nós temos a tradução dessa palavra hebraica. O que você vai fazer? Você vai transliterar. O que é transliterar? Deixa eu falar sobre isso. Vamos dar uma lembrada então sobre transliteração? Por exemplo, a palavra
Que palavra é essa? Yawa, yawa, talmidim. Ahavá. O que é ahavá? Então vamos traduzir. Qual é a tradução da palavra ahavá? Amor. Né? Isso aqui então é a tradução. O que é a transliteração? A transliteração é o transportar do alfabeto hebraico para o alfabeto romano, nosso alfabeto, que a gente usa no português. Para que isso? Para facilitar a nossa pronúncia, para facilitar o aprendizado do som das letras. Então, como é que você faz a transliteração? Você sempre começa pela consoante vogal. Consoante vogal, sempre de cima para baixo. Então eu vou transliterar a palavra amor, a palavra ravá. A primeira letra que aparece é o... Qual é a letra que representa o Aleph no nosso alfabeto? Não tem. Mas tem uma representação, não tem? Uma aspa simples. Você põe uma aspa simples para representar o Aleph. Aí depois eu tenho esse traço aqui embaixo. Que vogal esse traço representa? O A. Qual é o próximo? Consoante. É o Re. Qual letra que a gente usa? O H. E esse tracinho com 2 pontinhos? É um A também. Né? Aí agora a gente vem para a próxima consoante, que é o Bet. Mais uma vez temos aqui um Tzinho, que é o som de A, né? Ahavá. E aí, tem muitas discussões com relação à transliteração. Qual é a forma certa de transliterar? Gente, transliteração é uma ferramenta só para ajudar no aprendizado da pronúncia. Então, por exemplo, se você pegar um texto transliterado e trouxer para traduzir, para a gente estudar, não dá, porque a gente não tem como saber se as letras que foram usadas para aquela transliteração são a que você refere. Por exemplo, quantas letras para som de R nós temos no hebraico? Re, Raf, o Het e o Resh. Temos 4. Qual que vai... Aí tem transliteração, existem vários padrões de transliteração. Tem o americano, tem o internacional, tem o brasileiro, tem um livro só sobre isso, transliteração para brasileiros. Aí um diz que o Raf tem que ser com H com pontinho embaixo, o outro é o K com tracinho com pontinho embaixo, o outro é com CH, o outro com RR maiúsculo. O importante é que você consiga usar a transliteração para te ajudar na prática da pronúncia, tá bom? Transliteração não é hebraico, é uma ferramenta de auxílio. Então, uma das coisas que o pessoal fala muito, mas aí no final eu boto o quê? Eu boto acento, ahavá, ou eu boto um H, porque tem um Re aqui? Tanto faz. O importante é você conseguir pronunciar ahavá. Tá? Então, se você termina com H, tá certo. Se você termina com um tracinho, também tá certo. Isso acontece com a palavra Torá também. Tem gente que bota Torá, T-O-R-A com acento, ou T-O-R-A-H. As duas formas estão corretas, se isso te ajudar a pronunciar da forma correta, tá bom? Então, gente, isso aqui é transliteração. E isso é o exercício número 1. E vou fazer junto com vocês a primeira palavra. Vamos fazer? E aí, vamos lá para a primeira palavra. A primeira palavra é... Qual é a primeira letra? Lamed. Ken. E depois do Lamed, qual é o sinal massorético? Letra E. É o E, não é? Depois. Het. E qual é o sinal massorético? É o E também. E por fim, o menos sufit. Que palavra temos aqui? Lechem. Lechem. E o que significa lechem? Vamos traduzir? Pão. Pão. Muito bem. E agora vamos transliterar lechem. Começamos por onde? Primeira consoante. Que letra é essa? L. Depois. CH. Depois. O E. E. Por fim. Quer? Ficou legal? Quer fazer mais uma ou já deu para entender o exercício?
Se vocês quiserem, a gente faz mais uma. Ou não precisa? Então tá bom. Então o primeiro exercício é só isso, você vai transliterar, porque você já tem hebraico e já tem a tradução. Aí no de baixo, você tem a mesma sequência de palavras, só que agora você vai escrever elas em hebraico. Vai traduzir do português para o hebraico. Saulo, como é que eu vou traduzir? É a mesma coisa que está aqui em cima. Na verdade, você só vai copiar. Que a ideia disso é o quê? É a prática da escrita e ajudar você aí já com um vocabulário assim. Tem uma dúvida. Pode falar. Aí a segunda palavra, que é café, aí tem o pouco, né? Primeira letra. Eu posso botar o K e o quê? Tanto faz? Não. Ou é o K? O padrão para a transliteração do kof é o quê? Até porque, por exemplo, vamos lá, você tem kaf e você tem kof. O padrão do kaf é K, o mais aceito. E o do kof é o quê? Aí você tem palavras como, por exemplo, Aí o café ó, você tem aqui, ó, kol, e você tem kol. Slicha. Estou usando o alfabeto você. Você tem kol e você tem. Aqui está escrito o quê? Kol. E aqui está escrito o quê? Kol. Como é que eu translitero isso aqui? Se eu quiser transliterar com K, eu posso. E a outra também. Também. Aqui está escrito voz. E aqui está escrito tudo. Se você usar o que para transliterar o kof, vai te ajudar a, na hora que você der uma olhada na transliteração, você saber se é voz ou se é tudo. Mas, considerando que eu já falei que a transliteração é só uma ferramenta para te ajudar na pronúncia, não teria problema você usar o K ou o Q. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Quanto tempo a gente ainda tem? Tá certo, Não, ele não está funcionando. 7h27. já passou. Já passou. Então, vamos embora. Gente, eu tô dando aquele relógio ali. Não, ele não está funcionando. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, o pessoal do canal. Se tiverem dúvidas, podem postar as dúvidas que a gente vai responder tudo. A gente vai colocar na descrição aí do vídeo um link com o exercício, com o material que a gente está usando nessa aula e também o software que a gente mencionou aqui, o Mondly. E esperamos vocês na próxima aula. Shalom, shalom, tudo de bom.